Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. A Bíblia nos diz para pregar o evangelho em tempo oportuno e em tempo inoportuno. Eu quero te dizer que fale de Jesus, seja no ônibus, seja na sua casa, que fale de Jesus. Agora eu quero te dar outra visão. Se você está fazendo algo, pare um pouco, deixe para fazer depois, se der, é claro, e ouça a palavra de Deus falando com você, porque nós temos que ouvir em tempo oportuno e tempo inoportuno. Eu te convido agora para que nós venhamos estar falando com esse Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, digno de toda honra e de toda glória, digno de todo louvor e de toda adoração és tu, Pai. Pois tu és perfeito, Pai. Pois tu és eterno, Pai. Eis-me aqui com a fé, conectada com a fé desta pessoa. Não sei pelo que ela está passando, mas sei, Pai, que o Redentor dela vive. Mas sei, Pai, que o Senhor irá resolver os problemas dela, porque nós cremos em Ti, Pai. Aleluia, nós cremos no Senhor, Pai. Ó Senhor dos exércitos, vai adiante de nós os nossos problemas, vai adiante de nós, e nós, Pai, já te agradecemos por você resolver os nossos problemas. Nós já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, porque nós cremos, Pai, que quando nós falamos, o Senhor sempre nos escuta e sempre nos atende. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar nos guardando e que o Senhor fale conosco através de mais esse estudo, através de mais esse ensino, e que seja o seu nome glorificado e que seja o seu nome exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nos está dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho escrito por João, capítulo 7, eu vou ler do 10 ao 13. Então, o Evangelho é escrito por João, capítulo 7, do 10 ao 13. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde ele está. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Então aqui é onde nós lemos, onde narra a vida de Jesus. Se você for ler nos versículos acima, onde Jesus fala, o meu tempo ainda não chegou, mas o seu tempo sempre estava presente, porque nada muda o amor de Cristo por nós, nada muda o amor de Jesus por nós. Ele conversando com seus irmãos, aí ele fala, não é chegado o meu tempo ainda, porque se ele fosse para a Judéia, aonde ocorria a festa, porque aqui é Jerusalém, e Jerusalém fica na Judéia, porque se ele fosse para a Judéia, eles iam matar ele. Aí a Bíblia fala que os seus irmãos foram, aí aqui onde nós lemos é onde Jesus foi, mas depois que os seus irmãos subiram à festa, depois que eles foram, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Essa festa que Jesus foi é chamada Festa dos Tabernáculos. Jesus, aleluia, sempre deixou bem claro, sempre deixou bastante clara a sua vontade. E esta festa, se você for ler lá no livro de Levítico 23, Deus mandou constituir essa festa para que ela comemorava a jornada do povo no deserto, porque o povo judeu saíam das suas casas e ficavam 7 dias morando em tendas feitas por árvore, e essas tendas eles relembravam a jornada do povo no deserto, porque o povo na época de Moisés dormia em tendas. Deus constituiu essas festas e tem outras mais,
para sempre lembrarem de como foi a saída deles, assim como a Páscoa, assim como essa festa dos tabernáculos, para eles sempre lembrarem da onde Deus tirou eles. Porque nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou, nós temos que lembrar do que nós passamos na presença de Deus, porque todo sofrimento tem um propósito. Hoje eles comemoram aquilo que eles passaram, mas e no tempo e durante? E eu te chamo agora para que nós venhamos estar sempre pensando no que Deus fez na nossa vida, no que nós já passamos, para que isso nos dê forças e nós venhamos a continuar a caminhar com Deus, porque nisto nós vemos que Deus está na guerra conosco. Aí a Bíblia nos diz no versículo 11, ora, os judeus procuravam na fé, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde ele está. Então todos procurando ele, aonde ele está. Aí a Bíblia nos fala que havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns falavam, ele é bom, uns testificavam, ele é bom, ele faz isso, ele cura, ele multiplica, ele dá nova vida. Outros diziam, não, ele não faz isso, ele engana o povo, ele é mais um, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus, porque os judeus, os doutores da lei, os fariseus, os que conheciam Jesus, eram os que queriam prender Jesus, eram os que queriam matar Jesus. É até contendente, né? Os que conheciam a palavra eram os que contrariavam Jesus. Então aqui uns falavam que eu era bom, outros falavam que eu era mal. O que me chama a atenção, porque a Bíblia nos diz que uns falavam que eu era bom, então uns testificavam dos sinais que ele fazia, só que ninguém falava abertamente. E a Bíblia nos diz que Jesus foi em oculto. E eu quero te dizer que nós não podemos ter medo de falar em Jesus, nós não podemos ter medo de anunciar Jesus Cristo. Temos que falar dele, porque a Bíblia está nos dizendo que Jesus só passou no meio do povo. Então, Jesus não quer passar somente no nosso meio, ele quer permanecer no nosso meio. Aleluia, glória a Deus, ele quer permanecer em nosso meio. Só que se nós não falarmos com ele, com medo, porque o medo nos impede de vivermos experiências maiores com Deus, porque o medo nos impede de chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Então não podemos permitir que esse medo nos acue, nos intimide, não, porque aquele que nos prometeu, ele anda sobre o mar, o vento tem que respeitar a voz dele. Aquele que nos chamou é maior do que murmuração, é maior do que circunstâncias, é maior do que situação. Ele é Jesus Cristo. Hoje ele está no céu te olhando agora. Sim, você mesmo, se você vai falar dele aonde ele te enviar, que quando sobrevier sobre o seu coração palavras da Bíblia, fale de Jesus Cristo, porque ele não vai somente passar, ele vai parar. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é mais um estudo de hoje. Que Deus sempre esteja com você e que ele venha pôr palavras na sua boca para que você diga o que Jesus fez na sua vida e para que você anuncie a vinda de Jesus. E ainda mais, vão mais além, e que você fale que você ainda vai morar com ele. Creia nisso e ande sempre com Jesus. Fale dele. Em nome de Jesus, obrigado por ver esse vídeo até o final. Que Deus sempre esteja com você. Esse é mais um estudo. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te